A Montanha Mágica, obra de Thomas Mann, parte 2. Se tiver alguém aí ouvindo esse livro áudio, peço que me desculpe pelos tropeços, pelos escorregões. É porque esse livro tem todo um linguajar aí diferente, assim, ali do local, do país lá, da região do país lá. É uma linguagem meio coloquial, assim, meio diferenciada. Seria mais ou menos assim como um alemão, um russo, um americano, ao ler as obras de Machado de Assis, com toda aquela linguagem ali brasileira ali da região ali de Machado de Assis, daquela época, ou mesmo ler o livro Grandes Sertões Veredas e entender. Estou mais ou menos nessa situação, então peço que me desculpe aí pelos erros, pelos escorregões. No meio dessas conversas, Joachim se entristeceu ao pensar no seu infortúnio. Pois aqui estamos e nos divertimos, disse ele com uma expressão dolorosa, ainda interrompido de vez em vez pelas trepidações de seu diafragma. E, no entanto, não posso prever nem de longe quando poderei sair daqui, meu primo, pois quando Breme me diz, mais meio ano, eu sei que é preciso preparar-me para um prazo maior que isso. É bem duro isso. Você deve compreender como é triste para mim. Já me haviam aceitado no exército e no mês que vem poderia fazer exames para oficial. Agora vivo aqui, vadiando com o termômetro na boca, contando os erros dessa ignorantona da senhorita Storm. E perco meu tempo. Um ano tem tanta importância na nossa idade, traz tantas alterações e tantos progressos na vida lá de baixo. E eu obrigado a estagnar aqui como uma poça d'água. Sim, Senhor, como um charco apodrecido. Não há exagero nenhum nessa comparação que faço. Ao invés de responder, Hans Castorp limitou-se a perguntar se havia um jeito de se obter porter nesse sanatório. O primo olhou com certa surpresa e verificou que estava a ponto de adormecer ou até já cochilava. Mas você está com sono, disse Joachim. Vamos, está na hora da gente ir para a cama. Não está na hora, disse Hans Castorp, com língua trôpega. Mesmo assim, seguiu Joachim caminhando um pouco curvado, com as pernas duras, como um homem literalmente prostrado de cansaço. Fez, porém, um violento esforço para se dominar quando, no vestíbulo, fracamente iluminado, ouviu o primo dizer: aí está Krokonski. Acho que temos de parar um instante para que eu possa apresentar você a ele, meu primo. Diante da lareira de uma das salas de recepção, ao lado da escancarada porta corrediça, o Dr. Krokonski estava sentado junto à fonte de luz e lia um jornal. Pôs-se de pé quando os dois primos se aproximaram dele, e Joachim, em atitude militar, disse: permita-me, doutor, que lhe apresente meu primo, Hans Castorp. É de Hamburgo. Acaba de chegar no sanatório. O Dr. Krokonski cumprimentou o novo pensionista com uma certa cordialidade jovial, robusta e confortante, como se quisesse dar a entender que no contato com ele todo o acanhamento era supérfluo e somente deveria reinar a mais risonha confiança profissional. Tinha aproximadamente 35 anos o doutor. Era espadaúdo, obeso e muito baixo do que os dois, de maneira que, para encará-los, via-se obrigado a deitar a cabeça para trás. E, além disso, era extremamente pálido, de uma palidez translúcida e mesmo fosforescente, que ainda mais se intensificava pelo sombrio fulgor dos olhos, pela magrura do rosto e pela negrura das sobrancelhas e da barba comprida, que terminava em duas pontas e já mostrava alguns fios brancos. Trajava uma fatiota preta, um tanto surrada, bem como sapatos pretos, perfurados,
com sandálias grossas, meias de lã cinzenta e um amplo colarinho mole, de um tipo que Hans Castorp só conhecia num fotógrafo de Danzig e que, de fato, dava ao Dr. Krokonsky um ar de artista. Com um sorriso afetuoso, que fez com que os dentes amarelos apontassem por entre a barba, apertou a mão do jovem e disse, numa voz arrastada, de barítono, com algum sotaque estrangeiro: "Seja bem-vindo, Sr. Castorp. Espero que o senhor se aclimate rapidamente e se sinta bem no nosso meio. Permita-me a pergunta: veio como paciente?" Era comovente ver como Hans Castorp se esforçava por mostrar-se cortês e dominar a sonolência. Sentia-se irritado pelo fato de estar tão pouco apresentável e com a desconfiada soberba peculiar aos jovens, via no sorriso e na atitude confortante do médico apenas sinais de ironia indulgente. Respondeu que passaria 3 semanas ali, mencionou o seu exame e acrescentou que, graças a Deus, gozava da mais perfeita saúde. "Será?" perguntou o Dr. Krokonsky, avançando a cabeça obliquamente, como para caçoar enquanto seu sorriso se acentuava. "Nesse caso, o senhor é um fenômeno, digno de ser estudado pela ciência. Eu, pelo menos, ainda não encontrei um homem de perfeita saúde. Posso perguntar qual é o exame que prestou?" "Sou engenheiro, doutor", comunicou Hans Castorp com dignidade e modéstia. "Ah, engenheiro." E o sorriso do Dr. Krokonsky, por assim dizer, se retraiu, diminuindo momentaneamente em força e cordialidade. "Uma profissão excelente, de maneira que o senhor não pretende receber aqui nenhuma assistência médica, nem de ordem física, nem psíquica?" "Não, muito obrigado", disse Hans Castorp, a ponto de dar um passo para trás. Eis que o sorriso do Dr. Krokonsky reapareceu vitoriosamente. E, enquanto tornava a apertar a mão do jovem, exclamou com ênfase: "Pois então durma bem, Sr. Castorp, na plena convicção de sua saúde inalterável. Durma bem até amanhã." Com essas palavras, despediu-se dos jovens e voltou ao seu jornal. Não havendo mais assessorista, àquela hora subiram a pé pela escada, silenciosos e um tanto perturbados pelo encontro com o Dr. Krokonsky. Joachim acompanhou Hans Castorp até o número 34, onde o criado coxo já depositara a bagagem do recém-chegado. Continuaram a conversar durante um quarto de hora, enquanto Hans Castorp tirava da mala o pijama e os objetos de toucador. "Ele dá a impressão de muita personalidade", disse Hans Castorp, "mas é pálido como cera. E o calçado que usa? Que coisa horrorosa! Imagine, meias de lã cinzenta e ainda aquelas sandálias. Você acha que, no fim, ele se ofendeu, meu primo?" "Hans, ele é um pouco suscetível", admitiu Joachim. "Você não deveria ter rejeitado tão bruscamente a assistência médica, pelo menos o tratamento psíquico. Ele não gosta que alguém se esquive a isso. Comigo também antipatiza, porque não me abro bastante, mas de vez em quando conto-lhe um sonho ou outro para que tenha alguma coisa que analisar." "Pois, então, escandalizei-o. Que vou fazer?" disse Hans Castorp, agastado. Estava pouco satisfeito consigo mesmo por ter melindrado o médico. Ao mesmo tempo, o cansaço acometia-o com força redobrada. "Boa noite", disse. "Estou caindo de sono, meu primo." "Às 8 virei buscar você para o café da manhã", prometeu Joachim ao sair do quarto. Hans Castorp aprontou-se apenas ligeiramente para a noite. Foi dominado pelo sono, apenas apagada a lâmpada de cabeceira, mas sobressaltou-se mais uma vez ao recordar-se de que na antevéspera alguém morrera naquela mesma cama.
Sem dúvida, não foi a primeira vez. Ah, é bobagem. Não é a primeira vez. Sem dúvida que não foi. Disse para si mesmo, como se isso pudesse tranquilizá-lo. Afinal de contas, é um leito de morte, um simples leito de morte. E Hans Castorp adormeceu. Logo, porém, começou a sonhar. Sonhou quase sem interrupção até a manhã do dia seguinte. Em primeiro lugar, apareceu-lhe Joachim, seu primo, numa posição estranhamente desengonçada, a descer num trenó por uma pista inclinada. Era de um pálor tão fosforescente quanto o Dr. Krokonsky, e à sua frente achava-se sentado o aristocrata austríaco, cuja imagem era um tanto vaga, como a de alguém que apenas ouvimos tossir. Pouco se nos dá aqui em cima, disse o desengonçado Joachim, e logo era ele, e não o aristocrata, quem tossia daquela maneira horripilante e lamacenta. Ao ouvi-lo, Hans Castorp verteu lágrimas amargas e verificou que era preciso correr à farmácia para comprar medicamentos. Mas à beira do caminho estava sentada a senhora Wittes, de focinho pontiagudo, segurando na mão alguma coisa que devia representar o seu esterilete. Mas, na realidade, era apenas um aparelho de gilete. Essa visão, por sua vez, fez com que Hans Castorp desatasse a rir, e dessa forma passou pelas mais diferentes emoções, até que o dia despertou, despontando através da porta semiaberta da sacada. Capítulo 2. Da pia batismal e dos dois aspectos do avô. Hans Castorp conservava apenas pálidas recordações da casa paterna. Mal chegara a conhecer o pai e a mãe. Morreram ambos no curto intervalo entre o seu 5º e 7º ano de vida. Primeiro faleceu a mãe, de forma absolutamente inesperada, em vésperas de um parto, por causa de uma obstrução de vasos sanguíneos, consequência de uma neurite. Segundo o diagnóstico do Dr. Heidke, foi uma embolia que paralisou instantaneamente o coração da mulher. A mãe acabava de rir-se, sentada na cama, e parecia cair para trás de tanto riso, mas na realidade isso se deu porque estava morrendo. O pai, Hans Hermann Castorp, era incapaz de compreender essas coisas, visto ter tido grande apego à esposa e não ser ele próprio de compleição muito robusta, não pôde conformar-se com o golpe duro. Seu espírito, desde aquele dia, tornou-se confuso e apoucado. Presa de uma espécie de torpor, cometeu uma série de erros nos negócios, de maneira que afirma Castorp e filho sofreu prejuízos sensíveis. Na segunda primavera, depois da morte da mulher, contraiu uma pneumonia durante uma inspeção dos depósitos do porto varrido pela ventania e, com o coração fatigado, não resistiu à febre alta. Faleceu a cabo de 5 dias, não obstante todos os cuidados do Dr. Heidke. Acompanhado de numeroso cortejo de concidadãos, foi unir-se à esposa no jazigo dos Castorp, muito bem situado no cemitério de Santa Catarina, com vistas para o Jardim Botânico. O avô paterno, o senador, sobreviveu apenas pouco tempo ao pai. Morreu também de uma pneumonia, porém depois de muita luta e longo sofrimento, pois ao contrário de seu filho, era Hans Lorenz Castorp uma personalidade que dificilmente se deixava abater e se arraigava com grande tenacidade na vida. Durante o breve período entre aqueles outros 2 falecimentos, não ultrapassou 1 ano e meio. Morava o órfão Hans Castorp na casa do avô, mansão ao gosto do classicismo nórdico, edificada em princípios do século passado, sobre um terreno estreito. A Rua da Esplanada era pintada numa cor que lembrava um céu nublado. No meio do andar térreo, 5 degraus acima do chão, achava-se o portão de entrada, franqueado
por meias colunas. Existiam ainda 2 pavimentos superiores, além do primeiro, cujas janelas desciam até o chão e estavam defendidas por grades de ferro fundido, flanqueado e grades de ferro, quis dizer. Ali havia apenas as salas de recepção, inclusive a de jantar, clara, decorada com estuque e cujas 3 janelas guarnecidas de cortinas escarlates davam para o pequeno quintal. Era nesse aposento que, durante os referidos 18 meses, o avô e o neto almoçavam todos os dias às 4 horas, servidos pelo velho Fiat, que trazia brincos nas orelhas, botões de prata na casaca e uma gravata de cambraia igual àquela do patrão, do qual também imitava o hábito de esconder na laçada o queixo escanhoado. O avô tratava-o por tu e falava com ele em dialeto baixo alemão, não para pilheriar, pois que não tinham nenhum senso de humor, mas com toda a seriedade e porque sempre o fazia no contato com gente do povo, estivadores, carteiros, carroceiros e criados. Hans Castorp escutava-o com gosto e com o mesmo prazer escutava as respostas que dava Fiat, igualmente em baixo alemão, quando servia o dono da casa e se curvava para falar-lhe junto à orelha direita, com a qual o senador ouvia muito melhor. Ouvia bem melhor da direita do que da esquerda, inclusive. O ancião compreendia, fazia que sim e continuava comendo, muito ereto, entre a mesa e o alto espaldar da poltrona de acaju, e quase que sem se inclinar para o prato. O neto, sentado à sua frente, contemplava em silêncio, com atenção inconsciente e profunda, os gestos precisos e bem cuidados, mediante os quais as belas mãos alvas, magras e idosas do avô, com as unhas convexas, aparadas em ponta e com o anel cinete de pedra verde no indicador direito, arranjavam na ponta do garfo um bocado de carne, legumes e batatas e os conduziam à boca, enquanto a cabeça levemente ia a seu encontro. Hans Castorp olhava então suas próprias mãos, ainda desajeitadas, e sentia que nelas se preparava a capacidade de manejar mais tarde a faca e o garfo com a mesma perícia do avô. Mais problemática era, porém, a questão de saber se um dia chegaria a acomodar o queixo numa gravata, como aquela que enchia a ampla abertura do colarinho singular do seu avô, cujas pontas afiadas roçavam as bochechas. Ora, para isso era preciso ter a idade dele, pois já naqueles dias ninguém, com exceção do avô e do velho Fiat, usava tais colarinhos e gravatas. Era uma lástima, porquanto o pequeno Hans Castorp gostava imensamente de contemplar o queixo do avô, apoiado no alto nó da gravata branca, como neve. Ainda quando adulto, causava-lhe prazer essa reminiscência, que encerrava algo que ele aprovava no fundo de seu coração. Terminada a refeição, os guardanapos eram dobrados, enrolados e enfiados nas argolas de prata, uma tarefa da qual Hans Castorp, naquela época, se desincumbia com grande dificuldade, visto esses guardanapos serem tão grandes como pequenas toalhas. A seguir, o senador levantava-se da poltrona que Fiat puxava para trás e ia, de passo arrastado, ao gabinete em busca de um jornal. Às vezes, o neto o seguia ali. Esse gabinete devia sua origem ao fato de a sala de jantar ocupar toda a largura da casa e ter 3 janelas, de modo que não restara espaço suficiente para 3 salas de recepção, como se costuma encontrar nas casas desse tipo, senão apenas 2, uma das quais formava um ângulo reto com a sala de jantar e tinha somente uma janela, para evitar que essa sala ficasse excessivamente ampla. Haviam feito uma subdivisão por meio de um tabique, aproximadamente na 4ª parte do seu comprimento, formando-se assim o dito gabinete, uma peça estreita
que de uma claraboia recebiam a luz crepuscular e continha apenas poucos móveis. Uma estante na qual se achavam as caixas de livros, uma mesa de jogo cuja gaveta abrigava objetos atraentes, como naipes de whist, fichas, tabuletas de dentes móveis para marcar pontos, uma lousa com lápis de pedra, boquilhas de papel e outras coisas. E, finalmente, no canto havia um armário de vidro, estilo rococó, de madeira de mogno, atrás de cujas vidraças se achavam cortinas de seda amarela. Quando o pequeno Hans Castorp estava nesse gabinete, acontecia às vezes que se punha nas pontas dos pés para aproximar-se do ouvido do ancião e pedir: "Vovô, mostre-me, por favor, a pia batismal." E o avô, que já afastara para trás a aba comprida da sobrecasaca de casemira macia e tirava do bolso da calça um molho de chaves, abria então o armário, de cujo interior emanava um aroma singularmente misterioso e agradável ao menino. Ali estava guardada toda a espécie de objetos pouco usados e, justamente por isso, fascinantes. Um par de candelabros de prata, um barômetro quebrado com figuras talhadas em madeira, um álbum de daguerreotípias, um licoreiro de madeira de cedro, um pequeno turco, duro ao tato, sob a roupagem de seda e que tinha na barriga um mecanismo engenhoso que outrora lhe permitira caminhar sobre a mesa, mas já não funcionava havia muito tempo. Um modelo de navio antigo e bem no fundo havia até uma ratoeira. O velho, porém, retirava da prateleira do centro uma bacia redonda de prata muito oxidada, que se encontrava sobre uma bandeja, igualmente de prata, e mostrava ao menino ambos esses objetos, tirando um de cima do outro e exibindo-os de todos os lados, enquanto mais uma vez lhe dava as explicações já muitas vezes prestadas. A bacia e a bandeja, primitivamente, não formavam um jogo, como se podia ver, e como o pequeno voltava a aprender. Mas havia sido usados como tal, dizia o avô, faziam 100 anos, isto é, desde a compra da bacia. Esta era formosa, de linhas simples e nobres, com a marca do gosto austero que reinava em princípios do século passado. Polida e maciça, repousava sobre um pé redondo e era dourada no seu interior, mas desse ouro sobrara, com o tempo, somente um reflexo de amarelo pálido. Como único adorno, uma coroa de rosas e folhas denteadas, lavrada em relevo, cobria a borda superior. Quando a bandeja podia-se ler a data que lhe conferia uma antiguidade muito maior, 1650, em números enfeitados de arabescos emoldurados de toda espécie de desenhos distribuídos desordenadamente, à maneira moderna daquela época, misturada, exuberante e arbitrária, de escudos e rabiscos, metades flores, metade estrelas. No reverso da bandeja, porém, estavam inscritos os nomes dos chefes de família que, no decorrer dos anos, a tinham possuído. Já havia ali 7 nomes, cada qual com o ano da transmissão do objeto, e o ancião, com a ponta do dedo ornado de anel, recitava-os, um a um, ao neto. Estava ali o nome do pai, assim como o do próprio avô, o do bisavô, e depois se dobrava, triplicava, quadruplicava o prefixo na boca do narrador. O menino, com a cabeça inclinada para o lado, ouvia tudo isso, cravando na bacia um olhar pensativo, sonhador ou abstrato, e abrindo a boca infantil numa expressão entre respeitosa e sonolenta. Ouvia esses bis, tris, tetra, sons obscuros, de tumba e de tempos soterrados, que todavia expressavam uma ligação piedosamente mantida entre o presente, a sua própria vida,
e aquele mundo submerso. Esses sons exerciam sobre ele um efeito estranho que se refletia no seu rosto. Ao ouvi-los, tinha a impressão de respirar um ar frio, bolorento, o ar da igreja de Santa Catarina ou da cripta de São Miguel. Parecia-lhe sentir o sopro daqueles lugares onde as pessoas tiram os chapéus e avançam num andar reverente, cadenciado, na ponta dos pés. Julgava ouvir até mesmo o silêncio remoto, pacato, desses lugares ecoantes. Sensações devotas mesclavam-se com a ideia da morte e da história, ao som dessas sílabas surdas. E tudo isso impressionava o garoto simpaticamente. Quem sabe se não era para ouvi-las e repeti-las mais uma vez que ele gostava tanto de contemplar a pia batismal. Depois o avô repunha a bacia na bandeja e mostrava ao menino a concavidade lisa, levemente dourada, que resplandecia sob a luz vinda do teto. Já faz quase 8 anos, dizia, que te levantamos sobre esta bacia e que a água com que foste batizado caiu dentro dela. O sacristão Lassen, da paróquia de São Jacó, verteu-a na concha da mão do bom pastor Birgen, e dali escorreu ela sobre a tua cabeça até a bacia. A água tinha sido amornada, para que não te assustasse e chorasses, meu neto. E de fato não choraste, nem um pouquinho, embora antes gritasses de tal maneira que o pastor tinha dificuldade de fazer o seu sermão. Mas quando sentiste a água, ficaste quietinho, e quero acreditar que foi por respeito ao santo sacramento. E por estes dias vai fazer 44 anos que teu saudoso pai recebeu o batismo. E a água que escorreu da cabeça dele caiu nesta mesma bacia. Foi aqui, nesta casa, sua casa paterna, na sala ao lado, e quem o batizou foi ainda o velho pastor, o mesmo a quem os franceses quase que fuzilaram quando jovem, porque pregava contra suas rapinagens e saques. Esse pastor também já faz muito que está junto de Deus. E há 75 anos batizaram a mim, meu neto. Foi também nesta mesma sala e mantiveram a minha cabeça por cima da bacia, exatamente como a vez agora colocada sobre a bandeja. E o pastor pronunciou as mesmas palavras como no teu batizado e no do teu pai. E a água morna e límpida escorreu da mesma forma dos meus cabelos. Não tinha muito mais do que tem agora, claro, e caiu aqui, nesta bacia dourada. O pequeno levantava os olhos para a fina e comprida cabeça do ancião, que voltava a inclinar-se para a bacia, como fizera naquele momento já longínquo a que se referia, e se apoderava do menino uma sensação, ia muitas vezes experimentada a impressão estranha, entre sonhadora e angustiante, de algo que desfilava sem se mover, que se mudava e contudo permanecia, algo que era reiteração, tanto como vertiginosa monotonia, impressão que ele conhecia de outras ocasiões, e cuja volta esperara e desejara. Era uma parte pelo prazer de senti-la, mais uma vez que pedia ao avô que lhe mostrasse a relíquia. Quando mais tarde o jovem se examinava a si mesmo, verificava que a imagem do avôzinho querido se lhe gravara na memória com muito maior nitidez, intensidade e significação do que a de seus próprios pais. Isso talvez se devesse a alguma simpatia ou afinidade física particular, pois o neto se parecia com o avô, tanto quanto um fedelho de faces rosadas pode ter semelhança com um septuagenário, encanecido e esclerótico. Mas, antes de tudo, esse fato falava em favor do ancião, que, incontestavelmente, fora a figura mais característica, a personalidade pitoresca da família. No que se refere aos assuntos públicos, o tempo, já muito antes do transpasse de Hans Lorenz Castorp,
passara por cima da sua maneira de pensar. Fora ele um homem profundamente cristão, membro da Igreja Reformista e de opiniões rigorosamente tradicionalistas, empenhara-se em manter de pé a restrição aristocrática da única classe social capaz de produzir os futuros governantes, e o fizera com tamanha tenacidade como se vivesse ainda no século passado, quando o artesanato, vencendo a encarniçada resistência do patriciado, livre conquistara o direito de voto e assento no Conselho Municipal. O velho sentia grande dificuldade em adaptar-se a inovações. Sua vida coincidia com uma época de rápido desenvolvimento e múltiplas revoluções, com decênios de progresso em marcha forçada que haviam exigido muita audácia e grande abnegação nos negócios públicos. Mas Deus sabe que não era culpa do velho Castorp que o espírito moderno obtivesse seus conhecidos e brilhantes triunfos. Ligara a ele maior importância às tradições ancestrais e às instituições antigas do que às arriscadas ampliações do porto e outros arremedos ímpios de cidades grandes. Refreara e se opusera sempre que lhe era possível, e se fosse por ele, a administração seria ainda hoje tão idílica e antiquada como o seu próprio escritório. Era assim que o ancião, em tempos de vida e mesmo depois, se apresentava aos olhos de seus concidadãos, e posto que o pequeno Hans Castorp nada entendesse de assuntos públicos, os olhares silenciosos e contemplativos da criança faziam um pouco mais ou menos as mesmas observações mudas, despidas de crítica, porém cheias de vida, e que mais tarde, como reminiscência consciente, conservavam o seu caráter de irrestrita aprovação, hostil a qualquer análise verbal. Como já dissemos, havia nisso um quê de simpatia, aquele laço íntimo, aquela afinidade de almas que não raras vezes salta uma geração. Os filhos e os netos olham para admirar e admiram na intenção de aprender e aperfeiçoar o que se acha preparado na sua massa hereditária. O senador Castorp era alto e macilento. Os anos lhe haviam curvado os ombros e a nuca, mas ele fazia esforço intenso para compensar isso por uma postura muito ereta. Ao assumi-la, numa dignidade penosamente mantida, contraía-se-lhe a boca, cujos lábios já não se apoiavam em dentes, repousando sobre as gengivas vazias, uma vez que o ancião punha a dentadura postiça apenas para comer. E justamente esse esforço, aumentado talvez pelo empenho de esconder uma incipiente tremor de cabeça, é que determinava aquela atitude austera e tesa, como o queixo escorado pelo nó da gravata, atitude que tanto agradava ao pequeno Hans Castorp. O senador apreciava a caixinha de rapé, usava uma oblonga de tartaruga lavrada de ouro e servia-se de lenços vermelhos, cujas pontas costumavam prender do bolso traseiro da sobrecasaca. Se bem que isso não deixasse de ser uma nota um tanto cômica da sua personalidade, parecia perfeitamente admissível em consideração à idade, como uma negligência que a velhice ora se pode permitir consciente e humoristicamente. Ora, acarreta sem que a vítima, numa ignorância respeitável, se dê conta dela. Seja como for, era esse o único sinal de fraqueza que o olhar arguto do pequeno Hans Castorp jamais observara na presença do avô. Mas, para o menino de 7 anos, tanto como para a recordação do adulto, a imagem cotidiana e familiar do ancião não constituía a genuína e verdadeira. Na sua realidade autêntica,
o avô tinha aspecto diferente, muito mais belo e muito mais certo do que o de todos os dias. Era assim como aparecia num retrato de tamanho natural que antigamente estivera pendurado na sala de estar dos pais do menino, e depois amigara com ele para a rua da Esplanada, onde recebera o seu lugar por cima do sofá de seda vermelha, na sala de recepção. O retrato mostrava Hans Lorenz Castorp vestido com os trajes oficiais de um vereador da cidade, traje dos cidadãos austeros e até piedosos de uma era desaparecida, e que essa comunidade, ao mesmo tempo conservadora e progressista, levara consigo na sua marcha através das épocas, reservando-os ao uso festivo, a fim de confundir dessa forma cerimoniosa o passado com o presente com o passado, ou de evidenciar a perpétua continuidade da sua história, como que confirmando a veneranda solidez da sua firma comercial. Sobre um chão coberto de lajes avermelhadas, diante de um fundo de pilares e arcos ogivais, o senador Castorp aparecia de pé, com o queixo inclinado e as comissuras da boca apontando para baixo, cravando nas lonjuras a mirada contemplativa dos olhos azuis, empapuçados. A veste talar, aberta na frente, exibia nas orlas um laço de brum de peles. De umas meias mangas amplas, estufadas e adornadas de galões, saíam outras mangas mais justas, de pano liso. Punhos de renda cobriam as mãos até a metade. As pernas finas do ancião estavam revestidas de meias de seda preta e os pés calçados de sapatos com fivelas de prata. Rodeava-lhe o pescoço uma golinha larga como um prato, engomada e disposta em numerosas pregas, que o queixo aplanava na parte dianteira e que se levantava de ambos os lados. Por baixo dela caía sobre o colete um folho pregueado de cambraia. Sob o braço levava o ancião o tradicional chapéu de aba larga, cuja copa terminava em ponta. Era um excelente retrato, obra de um artista afamado, executada com ótimo gosto, no estilo dos mestres antigos, ao qual se prestava o tema. Trazia a lembrança de quem o contemplasse, quadros espanhóis ou holandeses, do fim da Idade Média. O pequeno Hans Castorp olhava-o frequentemente, não como um perito em arte, é claro, mas com certa compreensão geral e até com muita perspicácia, embora não tivesse visto o avô em pessoa tal como o representava ali na tela, senão uma única vez, e assim mesmo durante um curto instante, por ocasião da chegada de um cortejo solene ao palácio da municipalidade. Não deixava de considerar, como já dissemos, a aparência do retrato como a verdadeira e genuína, e de ver no avô de todos os dias apenas a forma interina, um substituto imperfeitamente adaptado ao seu papel. Pois o que havia de diferente e esquisito no seu aspecto cotidiano tinha sua origem, evidentemente, numa tal adaptação imperfeita e, quiçá, um tanto desajeitada. Tratava-se de restos e vestígios da sua forma pura e autêntica que não se tinham apagado por completo. Assim, estavam fora de moda o colarinho duro, pontudo e o alto nó da gravata branca, mas era impossível aplicar o termo fora de moda àquela maravilhosa peça de vestuário, de que aqueles constituíam apenas alusão interina, a golinha espanhola, e o mesmo acontecia com a cartola de abas inusitadamente recurvas que o avô usava na rua e a qual, numa realidade superior, correspondia o feltro de aba larga reproduzido no quadro. E ainda o mesmo se dava com a longa e ampla sobrecasaca, cujo modelo e essência era, aos olhos do pequeno Hans Castorp, a veste talar,
agaloada e debruada de peles. Assim o menino aprovara no seu íntimo que o avô surgisse em plena autenticidade e perfeição no dia em que chegou a hora de lhe dizer adeus para sempre. Era na sala de jantar, a mesma sala onde tantas vezes haviam feito as refeições juntos, sentados, um em frente ao outro. No seu centro jazia agora Hans Lorenz Castorp, estendido no caixão enfeitado de prata, exposto numa dessa rodeada de coroas. Lutara até o fim contra a pneumonia, lutara tenaz e demoradamente, se bem que antes tivesse dado a impressão de se acomodar à vida moderna apenas por meio de uma espécie de adaptação. E enquanto o ancião jazia ali, no seu leito de gala, não se sabia se era vencido ou vencedor. Em todo caso, exibia uma expressão severa e sossegada. A fisionomia, depois de todas essas lutas, aparecia mudada, e o nariz mais pontiagudo. A metade inferior do corpo estava escondida sobre um cobertor, em cima do qual se achava um ramo de palmeira. A cabeça repousava erguida sobre um travesseiro de seda, de forma que o queixo se conchegava imponentemente à concavidade dianteira da golinha espanhola. Entre as mãos meio ocultas pelos punhos de renda e cujos dedos, embora imitando uma posição natural, não deixavam de revelar frieza e imobilidade, haviam introduzido um crucifixo de marfim que o defunto, sob as pálpebras abaixadas, parecia olhar incessantemente. No princípio da enfermidade, Hans Castorp vira o avô algumas vezes, mas depois não tornara a vê-lo. Haviam evitado que ele assistisse ao espetáculo da luta que, na sua maior parte, se desenrolara durante as horas noturnas. Só indiretamente sentira o menino as suas consequências, em virtude da atmosfera angustiada da casa, dos olhos avermelhados do velho Fiete, das idas e vindas dos médicos. O resultado final, porém, que agora presenciava na sala, resumia-se no fato de que o avô, solenemente desobrigado daquela adaptação passageira, assumira em definitivo o seu genuíno e merecido aspecto. E esse resultado parecia ao pequeno Hans Castorp digno de aprovação, ainda que o velho Fiete vertesse lágrimas, meneando sem cessar a cabeça, e que ele mesmo chorasse, como o fizera quando da repentina morte da mãe, e pouco tempo depois, em presença do pai, que também estivera estendido assim, não menos silencioso e estranho. Não se esquecera que era a terceira vez, num curto lapso de tempo e numa idade tão tenra, que a morte agia sobre o espírito e os sentidos, principalmente os sentidos do menino. Esse quadro e essa impressão já não lhe eram novos, senão bastante familiares. Nas duas ocasiões anteriores já se mostrara comedido e dono de si, sem perder o domínio dos nervos, mantendo a razão, apesar da tristeza natural que sentia, e desta vez apresentou ainda maior tranquilidade do que das duas outras. Como ignorasse a significação prática que aqueles acontecimentos tinham para sua existência, ou talvez os considerasse com certa indiferença pueril, confiante em que o mundo, deste ou daquele modo, cuidaria de seu bem-estar, manifestou em frente do caixão certa frieza, igualmente infantil, bem como uma atenção objetiva, a qual o terceiro enterro acrescentou um matiz especial de superioridade precoce, baseada na plenitude da experiência anteriormente adquirida, que o imunizava contra os frequentes acessos de histeria e de choro e o contágio do pranto dos demais, algo comum, fazendo com que tudo isso se lhe afigurasse como uma reação normal das pessoas. No decorrer
de 3 ou 4 meses após o falecimento do pai, esquecera-se da morte. Agora se recordou, e todas as impressões antigas reavivaram-se, exatamente simultâneas e intensas, na sua peculiaridade incomparável. Analisadas e resumidas, essas impressões seriam um pouco mais ou menos as seguintes. A morte tinha 2 aspectos, um piedoso, significativo de melancólica beleza, quer dizer, um aspecto religioso, e ao mesmo tempo tinha outro, absolutamente diverso e até mesmo oposto, um aspecto muito físico, bem material, que era impossível qualificar propriamente de belo, significativo, piedoso, sequer de triste. A natureza solene e religiosa expressava-se no suntuoso caixão do defunto, da magnificência das flores e no ramo da palmeira, que, como se sabe, simbolizavam a paz celestial. Expressava-se, além disso, e ainda mais nitidamente, no crucifixo, entre os dedos do outrora forte avô, bem como no Cristo abençoador, que se achava à cabeceira do féretro, e nos 2 candelabros que se erguiam de ambos os lados e nessa ocasião haviam assumido um caráter igualmente eclesiástico. Todas essas disposições encontravam efetivamente o seu sentido preciso e próprio na ideia de que o avô se unira para sempre com a sua verdadeira e genuína figura. Mas, além dessa razão de ser, existia, como o pequeno Hans Castorp bem notava, ainda que não se desse conta disso em palavras, mais uma outra, uma finalidade mais profana, a manifestar-se em tudo isso, principalmente naquela multidão de flores, e entre elas, em especial, nas tuberosas espalhadas por toda parte. Cabia-lhes disfarçar, fazer esquecer e não admitir ao limiar da consciência o segundo aspecto da morte, que não era nem belo, nem realmente triste, mas, a bem dizer, quase indecente e de um caráter baixo e carnal. Era em virtude desse segundo aspecto que o avô defunto se afigurava tão estranho, que no fundo nem parecia o avô, senão um boneco de cera, de tamanho natural, que a morte pusera em seu lugar, e ao qual agora se dedicavam todas essas pompas piedosas e reverentes. Quem jazia ali, ou melhor, aquilo que ali se achava estendido, não era, portanto, o verdadeiro avô, não passava de um invólucro que Hans Castorp sabia muito bem. Não constava de cera, mas de sua própria matéria, apenas de matéria, e precisamente nisso residia o incidente e a ausência de tristeza. Aquilo era tão pouco triste como são as coisas que dizem respeito ao corpo e só a ele. O pequeno Hans Castorp contemplava essa matéria lisa, cor de cera, de uma consistência caseosa, de que estava feita aquela figura morta de tamanho natural, com o rosto e as mãos do ex-avô. Uma mosca acabava de pousar na testa imóvel e começava a mexer a proboscide. O velho Fiete espantou-a cautelosamente, evitando tocar a testa do falecido. Ao fazê-lo, exibia uma fisionomia reservada e púdica, como se não devesse nem quisesse saber do ato que praticava. Pudor que sem dúvida, se devia ao fato de ser o avô, no atual estado, corpo e nada mais. Mas a mosca deu um voo circular e aterrissou em seguida nos dedos do avô, perto da cruz de marfim. Enquanto isso sucedia, Hans Castorp percebeu mais distintamente do que antes aquela emanação leve apenas, mas de uma persistência singular e que não lhe ficava estranha. Por vergonhoso que isso parecesse, lembrava-lhe um companheiro de escola, afetado de um mal desagradável e por isso evitado pelos coleguinhas. E Hans Castorp compreendeu que o aroma das tuberosas tinha por objetivo
abafar essa emanação, o que não conseguia, apesar da linda exuberância e austeridade. Hans Castorp esteve diversas vezes diante do cadáver, uma vez a sós com o velho Fiet, outra com o seu tio-avô, negociante de vinhos, e os dois tios James e Peter. Depois, uma terceira vez, quando um grupo de estivadores endomingados permaneceu durante alguns minutos perante o caixão para despedir-se do antigo chefe da casa Castorp e filho. E chegou a hora do enterro. A sala estava cheia de gente e o pastor da igrejinha de São Miguel, o mesmo que batizara Hans Castorp, pronunciou, ornado de uma golinha espanhola, a oração fúnebre. No coche que seguia à frente de uma fila comprida, uma fila interminável, o pastor conversava muito amigavelmente com o menino. E assim terminou mais um capítulo da vida de Hans Castorp, que logo depois mudou de casa e de ambiente, pela segunda vez na sua curta existência. Não lhe redundou isso em desvantagem, pois o menino passou a morar na casa do cônsul, seu tutor nomeado pelo tribunal. Nada lhe faltava ali, nem com respeito à sua pessoa, nem tampouco no referente Nada lhe faltava ali, nem com respeito à sua pessoa, nem tampouco no referente à defesa dos seus interesses, dos quais ele ainda nada sabia. O cônsul, tio da saudosa mãe de Hans, administrava os bens deixados pelos Castorp, pôs à venda os imóveis e também se encarregou de liquidar a firma Castorp e Filho, importação e exportação. O que conseguiu salvar eram uns 400.000 marcos, que constituíam a herança de Hans Castorp. O cônsul colocou-os em valores seguros, cobrando, não obstante, os sentidos de parente trimestralmente 2% de comissão legal sobre os juros vencidos. A casa do tio de Hans, situada no fundo de um jardim, a avenida de Haveshuri, dava para um gramado no qual não se tolerava a mais mínima erva daninha. Atrás havia um roseiral público e o rio. Apesar de possuir uma bela carruagem, o cônsul caminhava todos os dias ao escritório na Cidade Velha a fim de fazer um pouco de exercício, pois às vezes sofria de ligeiras congestões cerebrais. Às 5 da tarde, regressava da mesma maneira e a seguir comia-se na casa com todo o refinamento de gente culta. Era um homem cheio de corpo, que se vestia com os melhores tecidos ingleses. Tinha os olhos um tanto saltados, de um azul aquoso, que escondia atrás de óculos com aros de ouro. O nariz, de ordinário, estava coberto de espinhas. O cônsul usava barba grisalha, de marinheiro, e um diamante esplendoroso no curto mundinho. O cônsul usava barba grisalha de marinheiro e um diamante esplendoroso no curto mindinho da mão esquerda. Sua mulher já falecera havia muito tempo. Tinha 2 filhos, Peter e James. O primeiro servia na marinha e passava apenas pouco tempo em casa do pai, ao passo que o outro trabalhava na firma paterna, uma casa de vinhos, sendo considerado como o futuro sucessor do chefe. A casa era dirigida desde muitos anos por Sheffield, filha de um ourives de Antona, que andava com alvos punhos engomados em volta dos pulsos roliços. Cumpria a ela cuidar que na mesa de almoço e de jantar houvesse fartura de frios, camarões, salmão, enguia, peito de ganso e tomate para o rosbife. Observava com olhos vigilantes os gansos contratados por ocasião dos banquetes que o cônsul dava aos seus amigos, e era ela que, na medida do possível, servia de mãe ao pequeno Hans Castorp. Preciso de óculos urgente. Observava com olhos vigilantes os garçons
contratados por ocasião dos banquetes que o cônsul dava aos seus amigos, e era ela que, na medida do possível, servia de mãe ao pequeno Hans Castorp. Este se criou num clima abominável entre o vento e bruma. Ia crescendo, se assim se pode dizer, dentro de um impermeável amarelo. Contudo, sentia-se perfeitamente bem. Desde cedo era um pouco anêmico, conforme verificou o Dr. Hiddick, que se lhe prescreveu para antes do almoço, após a aula, um volumoso copo de Parter, bebida substancial, como se sabe, e considerada pelo doutor como altamente sanguificativa. Em todo caso, Porter tranquilizava apreciavelmente a vitalidade de Hans Castorp e aumentava nele, de modo benéfico, uma determinada tendência para a basbaquice, como dizia o tio, ou seja, aquela sua inclinação para sonhar, de boca aberta, sem pensar e com o olhar cravado no espaço. De resto, era sadio e normal, um tenista regular e um bom remador, se bem que preferisse ao manejo dos remos instalar-se numa noite de